Olá, meu nome é Luiz Felipe Ribeiro e para o trabalho da disciplina de Termodinâmica para Engenharia de Materiais, gostaria de falar um pouco sobre a eficiência térmica, sistema de arrefecimento e óleos lubrificantes. Nicolas Leonard Sade Carnot. Quem foi Carnot? Carnot nasceu no ano de 1796 na França. Por seu pai ser membro do diretório, Sade e seu irmão mais novo passaram a juventude no turbulento mundo da ciência e política francesa. Sade adquiriu não somente o gosto e a aptidão para a matemática, mas também um grande preparo em física. Seu pai sempre incentivou muito Carnot, e em virtude de seu rápido progresso, foi decidido que Sadi deveria integrar a elite da Escola Politécnica de Paris. Após seus 16 anos, conseguiu ingressar. Impulsionado pela primeira revolução industrial, época que era necessário acelerar os processos industriais e diminuir o tempo de transporte entre a produção e os mercados consumidores, trabalhos de desenvolvimento de máquinas que começavam a ser muito utilizados na época, como a máquina a vapor, eram de fundamental importância, mas ainda faltava muita fundamentação científica. Em sua época, máquinas a vapor possuíam uma eficiência muito baixa, o que impulsionou Carnot em seus estudos. Em 1824, 126 anos após a criação da máquina a vapor, por Thomas Savery, Carnot lançou seu primeiro livro, Reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência, o qual contribuiu significativamente para os trabalhos termodinâmicos posteriores, incluindo as leis da termodinâmica que explicam o funcionamento dos motores a combustão. Primeira lei da termodinâmica. Aborda sobre a conservação de energia, assunto muito presente no livro de Carnot. Porém, por interpretação precária, superficial ou inexistente dos seus escritos, não levou o crédito, mas com certeza formulou de forma precisa, sendo enunciado anos depois por Joule. Joule anunciou: se um sistema troca energia com a vizinhança por calor e por trabalho, então a variação de sua energia interna é dada por a variação da energia igual ao calor menos o trabalho. Segunda lei da termodinâmica. Segundo Rudolf Clausius, o calor não pode passar de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro de temperatura mais alta. Sendo assim, para que haja trabalho, tem que haver troca de calor. Kelvin Planck enunciou também: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Eficiência térmica de Carnot. Visto pela segunda lei da termodinâmica que para uma máquina térmica gerar trabalho é indispensável a presença de uma fonte fria, Carnot determinou o rendimento máximo de uma máquina térmica ideal operando em ciclos dependendo apenas das temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria, respectivamente. Pela fórmula de eficiência térmica de Carnot, podemos ver que quanto menor for a temperatura da fonte fria, ou maior poder de dissipar o calor ela tiver, maior será o rendimento da sua máquina térmica. Em 1876, 4 décadas após a morte de Carnot, o engenheiro alemão Nikolaus August Otto avançou no estudo de motores térmicos, construindo o primeiro motor de 4 tempos em funcionamento. Se tratava de um motor estacionário, que utilizava a mistura de carvão, gás e ar como combustível. O ciclo mecânico Otto é chamado ciclo de Otto. Pelo ciclo, Otto definiu a eficiência térmica pela taxa de compressão, sendo a taxa de compressão a diferença do volume quando o pistão se encontra no ponto inferior, dividido pelo volume da câmara quando o pistão se encontra no ponto superior. Isso elevado à constante dos combustíveis menos 1. A taxa de compressão está diretamente ligada com o calor produzido internamente na câmara do pistão, sendo que para maiores taxas de compressão, maior a eficiência obtida. Porém, com maior compressão, haverá mais calor na câmara. Sendo assim, o motor terá de contar com elevada qualidade das peças internas, para não fundir, assim como um bom sistema de arrefecimento. Visto as condições para o funcionamento de máquinas térmicas, na década de 1880 surgiu o primeiro veículo a motor, denominado pelo engenheiro mecânico Carl Benz de ferroagem sem cavalo, o precursor de todos os veículos. O motor utilizado era um motorwagen, contendo o primeiro sistema de refrigeração a água para motores de combustão interna. O motor possuía 954 cilindradas, girava até 240 RPM e gerava impressionantes 1 cavalo de potência, possuindo capacidade calorífica para ferver a água a uma taxa de 1 hora por litro, porém muito rústico e com pouca eficiência. Desde sua primeira criação, Benz continuou trabalhando em veículos motores, o que anos depois originou a Mercedes-Benz.
após a fusão das empresas Daimler e Benz, em junho de 1926, sendo a marca mais antiga de carros. Uma curiosidade é que o nome Mercedes surgiu após um empresário austríaco que morava em Nice, na França, fazer uma proposta para comprar 36 carros, desde que os carros tivessem o nome de sua filha, Mercedes. O nome fez tanto sucesso nas corridas que virou o logo da marca, até hoje em dia, sendo Mercedes-Benz. Com a evolução da engenharia no meio automobilístico, as peças foram aperfeiçoadas, assim como os radiadores também. Com isso, a eficiência dos motores a combustão foram aumentando ao longo do tempo. Em 1938, era lançado o Fusca. Ele possuía um sistema de refrigeração a ar, bem menos eficiente do que o da água. O motor dele, um boxer de 4 cilindros de 1.600 cilindradas, era capaz de gerar apenas 60 cavalos. Hoje em dia, um motor com 1.600 cilindradas e 4 cilindros é capaz de gerar até 120 cavalos, possuindo um sistema de refrigeração a água fechado, melhorando a eficiência térmica do carro. Um bom exemplo de alta eficiência térmica são os motores de carros superesportivos, por possuírem elevadas taxas de compressão. O Bugatti Veyron, lançado em 2005, com um motor de 8.000 cilindradas, 18 cilindros em W, capaz de gerar 1.500 cavalos, conta com um sistema de arrefecimento composto por 10 radiadores. Motor a combustão interna. Nos motores de combustão interna, a temperatura no interior do cilindro é muito elevada, por volta de 500 graus Celsius, devido à combustão da gasolina, álcool, diesel ou gás. O motor Otto deve ter uma eficiência mais baixa que a eficiência de Carnot, possuindo cerca de 25 a 30% de eficiência térmica, sendo o resto calor residual. A câmara de combustão é o local onde o combustível é queimado para movimentar os pistões e gerar trabalho. Este trabalho é definido pelo ciclo Otto, sendo de A a B uma admissão do ar para a mistura ar-combustível, de B a C uma expansão adiabática, de C a D uma compressão isocórica. Em D, quando o pistão chega no ponto mais alto, é gerada uma centelha pela vela, responsável pela explosão da mistura. De D a E, acontece uma expansão adiabática e de E a F, a descompressão isocórica, com a exaustão dos gases. As transferências de calor do motor entre a fonte quente e a fonte fria podem acontecer de três maneiras, sendo elas a transferência por condução, que pode acontecer entre sólidos, líquidos e gases, resulta da interação entre partículas adjacentes da substância. Esse tipo de transferência ocorre predominantemente através das paredes dos blocos do cilindro e dos tubos do radiador. Transferência de calor por convecção. Acontece entre um sólido e um líquido escoando sobre a superfície. Esse tipo de transferência de calor, no sistema de arrefecimento, se ocorre entre o fluido de arrefecimento, o gás da combustão ou o ar e as superfícies sólidas do motor. Transferência de calor por radiação. Ocorre nas fronteiras do sistema, sendo a maior quantidade de calor trocada por convecção forçada entre o fluido de trabalho e as peças do motor. Sistema de arrefecimento. O principal responsável pela manutenção da temperatura do sistema é o radiador, evitando assim que ele sofra danos permanentes ao sofrer um superaquecimento. Até a década de 1970, os sistemas de arrefecimento eram abertos, com água neles em circulação sendo reposta regularmente. Com a evolução dos motores, passou-se a usar sistemas de arrefecimentos fechados, com reservatórios intermediários de expansão e válvulas termostáticas, visando permitir a operação dos motores nas temperaturas mais altas possíveis. Como principais funções, ele tem promover uma elevada eficiência volumétrica, minimizando o fluxo de calor da estrutura do motor para o ar de ingresso, prevenir a pré-detonação devido a elevadas temperaturas na câmara de combustão, e evitar falhas mecânicas nos materiais devido a elevadas cargas térmicas que provêm de gradientes térmicos excessivos. Segundo Newton e Stites, retirando uma maior quantidade de calor residual da fonte quente proporciona uma melhor eficiência volumétrica. Embora seja desejado a eficiência volumétrica, esse calor residual das partes do motor com o propósito de melhorar sua eficiência volumétrica pode ocorrer a mistura de óleo e combustível não vaporizado na câmara do pistão. Portanto, somente uma faixa apropriada de temperatura poderá permitir resultados satisfatórios à operação do motor. O sistema é composto pelo radiador, ventoinha, bomba d'água, reservatório e mangueiras, além da válvula termostática, sensor de temperatura e interruptor térmico.
Quando ligado o motor, o sistema começa a funcionar e o líquido de arrefecimento começa a circular. A válvula termostática é a peça que faz a divisão entre o líquido no motor e no radiador. A função dela é permitir o rápido aquecimento e a manutenção da temperatura. Ela abre pela ação da cera expansiva na temperatura especificada, liberando líquido quente vindo do bloco do motor para o radiador. O líquido quente, por sua vez, atravessa todo o radiador e é resfriado, voltando para o bloco do motor. Já o interruptor térmico, localizado no radiador, tem a função de ligar a ventoinha em casos onde o fluxo de ar que passa pelo radiador não seja o suficiente para manter o líquido a 92 graus. Isso sempre acontece quando o motor está ligado e o veículo está parado em um congestionamento. O interruptor é acionado quando os discos bimetálicos se dilatam com o calor, provocando deslocamento de componentes no seu interior, por sua vez, ligando e desligando a ventoinha do radiador, resfriando o líquido no seu interior. O líquido segue então para o motor e completa o ciclo. O sensor de temperatura, localizado em diferentes partes do motor, possui uma pastilha cerâmica chamada termistor, ou seja, um resistor que varia em função da temperatura. Isso significa que quando a temperatura do motor é baixa, a resistência elétrica do termistor é alta, impossibilitando a passagem de corrente elétrica para o ponteiro do painel do automóvel. Quando a temperatura está alta, a resistência é baixa, possibilitando a passagem de corrente elétrica e o ponteiro do painel indica essa variação de temperatura naquele momento. Já para carros com injeção eletrônica, eles possuem o plug eletrônico. Funciona de forma similar ao sensor de temperatura, mas ao invés de enviar as informações para o painel, as informações são enviadas para o módulo de controle eletrônico, ou PCM. Com essa informação, o módulo controla o tempo de injeção do combustível, o ponto de ignição, o sensor lambda e até o ventilador do radiador, substituindo o interruptor térmico. Quando o motor é desligado, a bomba da água para de funcionar. A válvula termostática começa a se fechar e o líquido a resfriar. O motor trabalhando na temperatura certa evitará gastos excessivos de combustível, menor índice de poluentes e um melhor desempenho, uma melhor eficiência térmica. Outro sistema responsável pela manutenção das propriedades térmicas do sistema é o sistema de lubrificação, que além de garantir mobilidade para as peças mecânicas, evitando o desgaste das peças internas, diminuindo a geração de calor, assim como a perda de energia pelo atrito, ajuda na troca de calor com o sistema. O óleo lubrificante é imprescindível para o bom desempenho e longevidade dos motores a combustão. Para isso, o sistema de lubrificação atua em três frentes. 1. Reduzindo o desgaste, criando uma película protetora em volta das peças móveis e fixas. 2. Limpando o motor, recolhendo fragmentos gerados no processo de combustão e prevenindo a corrosão das peças do motor. 3. Auxiliando a transferência de calor ocorrida durante a circulação do óleo. Dessa forma, você potencializa o desempenho dos motores e garante a proteção contra o desgaste causado pelo atrito entre as peças móveis e o acúmulo de sujeiras. O sistema lubrificante atua da seguinte maneira. Do cárter de óleo, o lubrificante é puxado pela bomba, através do pescador de óleo, e conduzido até o filtro, onde o filtro retém as partículas de sujeiras nocivas ao motor. A bomba garante a boa distribuição do óleo por todas as peças móveis do motor. Dutos internos permitem a chegada do óleo aos virabrequins e bielas, e então até os cilindros e pistões do motor, criando por onde passa uma película protetora, que impede o atrito direto entre as peças. Paralelamente, o óleo também alcança o cabeçote, lubrificando as guias de válvulas e balancins. Durante seu percurso, o óleo lubrificante adere às peças do motor, evitando seu contato direto e retardando danos causados pelo desgaste, recolhendo partículas de sujeira e auxiliando na refrigeração, através da troca de calor por convecção.
Então, finalmente o óleo retorna por gravidade ao cárter, onde todo o processo se reinicia. Outro fator que contribui para a troca de calor produzido pelo motor são as entradas de ar presentes na frente dos carros. Ela possibilita a entrada do ar passando pelo motor, ocorrendo a troca de calor por convecção. A troca de calor do motor com as fontes frias é dada pela primeira lei da termodinâmica, sendo PB a potência ao eixo, QQ o calor transferido ao líquido de arrefecimento, QMISC soma das taxas de transferência do calor remanescente, HE e E entalpia de combustão incompleta, MHES razão da vazão máxima pela entalpia de calor sensível dos gases de escape, isso igual ao produto da vazão máxima do combustível pelo poder calorífico interior. Mesmo utilizando sistemas de arrefecimentos fechados com água desmineralizada para evitar a oxidação interna do motor, ainda assim havia um problema. Pela água possuir baixo ponto de ebulição, quando submetidos a altos esforços a altas temperaturas, ocorria a evaporação da água, fazendo que o sistema de arrefecimento perdesse a sua função, podendo assim fundir o motor. Para isso, foram desenvolvidos aditivos para radiador, com a função de aumentar a temperatura de ebulição, garantindo o funcionamento do sistema de arrefecimento. O mais comum dos aditivos utilizado é o monoetileno glicol, ou MEG. O etileno glicol é um tipo de álcool amplamente utilizado como aditivo por ser totalmente solúvel, com baixa ou nenhuma atividade corrosiva e quimicamente estável, além de reduzir a pressão de vapor da água. A redução de vapor da água da solução garante aumento do ponto de ebulição, permitindo um maior coeficiente de troca térmica de fluidos em temperaturas mais elevadas sem a mudança de fase. As propriedades térmicas dos aditivos. Pode-se citar a massa específica, sendo a razão entre a massa e o volume da substância, o calor específico, como a quantidade de calor Q necessária para variar em 1 grau a temperatura de 1 grama dessa substância. Maiores valores de C significam que o material absorverá maior quantidade de calor. E a condutividade térmica, sendo a habilidade dos materiais de conduzir energia. Quando juntas essas três variáveis, elas dão origem à difusidade térmica, sendo ela o mais importante para líquidos térmicos. A difusividade térmica avalia a capacidade de um fluido de armazenar energia e depois transferi-la. Altos valores de difusividade representam altas taxas de condução de calor sem armazenamento térmico, enquanto que baixos valores significam retenção de energia e pouca transferência. Os fluidos devem ter um equilíbrio na difusividade, já que é matematicamente expressa pela razão entre a condutividade térmica e o calor específico volumétrico. Isso significa dizer que um fluido térmico de arrefecimento deve cumprir a missão de armazenar e depois transferir o melhor possível de sua energia. Quando comparamos a condutividade térmica do etileno em relação à água, podemos observar que a água ainda é o melhor condutor térmico. Visto isso, foram inseridos outros produtos no mercado também, sendo eles aditivos à base de polímeros, apresentando propriedades melhores para a condução de energia. A massa específica. Quando comparamos a massa específica em relação ao etileno glicol, o polímero apresenta massa específica menor, chegando a se aproximar com a da água. Para os valores de calor específico experimental, os valores obtidos entre o polímero e o etileno glicol não foram muito diferentes. Porém, quando comparado a condutividade térmica do etileno glicol com a condutividade térmica do polímero, o polímero é disparadamente mais condutor térmico, se aproximando muito da água. Com um maior valor de condutividade térmica e uma menor massa específica, o polímero conseguiu obter uma difusividade térmica melhor do que comparado com o etileno glicol. Quando comparado os dois a 40% de solução, a difusividade térmica do polímero foi quase o dobro do que a do etileno glicol, sendo assim um líquido de arrefecimento mais eficiente. Outra propriedade importante é a viscosidade, sendo a viscosidade a habilidade em fluir ou a sua resistência interna de escoar. O polímero apresentou uma viscosidade menor, sendo assim, o sistema de arrefecimento terá de fazer menos esforço para escoar o líquido internamente. Outro uso para os polímeros são para aditivos para o óleo motor.
Esses aditivos aumentam a resistência ao cisalhamento, suportando mais calor, sendo a resistência ao cisalhamento a perda da viscosidade do óleo em decorrência das altas temperaturas prolongadas. Caso perca a viscosidade, o atrito interno do motor irá aumentar, fazendo que aconteça um desgaste nas peças, podendo ocasionar também um superaquecimento. Sendo assim, é de extrema importância os líquidos internos apresentarem boas propriedades térmicas, para garantir a eficiência dos motores. Outra maneira de obter tais propriedades nos óleos são com óleos sintéticos de alta tecnologia. Com a combinação de ésteres de última geração com um pacote de aditivos de alto desempenho e de modificadores de atrito, obtém-se um óleo capaz de lidar com altas diluições de combustível, retardar a oxidação, com alta resistência ao envelhecimento e alta resistência a temperaturas elevadas, além de manter a viscosidade e a pressão do óleo estáveis, para que o óleo consiga performar de modo exemplar nas situações mais adversas, permitindo que o motor extraia mais potência e torque extras pela diminuição do atrito interno, sendo assim obtendo uma melhor eficiência. É muito usado em veículos de corrida, onde as temperaturas elevadas são constantes. No vídeo a seguir, vamos observar um teste feito na prática com óleo Motul 300V. O carro utilizado foi uma BMW M3 de motor V8 aspirado. O primeiro teste no dinamômetro foi feito utilizando o óleo indicado pelo fabricante. Logo após, foi feita a retirada do óleo, trocado o filtro e adicionado o óleo 300V. Bom, chegou a hora da verdade. Temos as duas medições aqui na tela. Eu acho que a nossa cara já está denunciando o que aconteceu. Tomei. Um pouquinho, né? O Lucas aqui... Essa é aquela boa hora de não ter apostado. É verdade. Que você não tem. Ele não tá me devendo uma caixa de cerveja, o Rafa tá me devendo. Não, brincadeira, não apostamos. Era só para cobrar alguma coisa dele. Ah, mas eu falei que vinha. É verdade. A gente falou que vinha. A gente veio Eu achei positivo. que não vinha. Bom, Gui, explica aí. Mostra a curva, Bom, explica o que as aconteceu. duas curvas na tela, a primeira passada em roxo, segunda passada em vermelho, mesma coisa aqui em cima, essa é a primeira passada, essa é a segunda passada. As condições de teste, partimos da mesma temperatura lá dentro de 100 graus Celsius, mesmo fator de correção para fazer o cálculo dessa potência, 0,12, certo? Bom, o resultado está aí na tela. Do jeito que a gente estava esperando, existe um descolamento das duas passadas, certo? A segunda passada acima da primeira em toda a faixa do giro, certo? Dos 1.500 mais ou menos até os 7.500, de 6 a 7 aqui. Valendo tanto a potência quanto o torque, né? Exatamente. Ganhos de potência, a gente teve um pico aqui de 6 cavalos, a diferença dessa linha para essa linha, e ganhos de torque nessa região, 1 kg força. Ou seja, coisa pra caramba em torque. Na roda. É, uma coisa que vale ressaltar, Gui, é que a gente olhando aqui o gráfico, dá para notar que no período, né, vamos dizer, contando de 1.500 RPMs, onde a gente começa a passar até 8.000, em 80% dessa faixa tem um ganho. Sim, a gente tem que analisar esse gráfico sempre nas duas dimensões, não em uma dimensão, seja um ponto só. O ganho é toda essa área que vem aqui entre as duas faixas, certo? Essa área é o ganho, ou seja, o carro ele não ganha 6 cavalos, ele ganha em toda a faixa de giro, em todo o uso do motor, ele tem um descolamento e aí é a potência. Não um ponto, mas toda essa faixa. Eu poderia ter essa faixa igualzinha a outra até aqui e aqui um pico de 6 e depois continuava. Sim. Não, o ganho está em todo o giro do motor. Ou seja, o modificador de atrito funciona. Sendo assim, é muito importante frisar as manutenções preventivas para a conservação das peças e manutenção da eficiência do motor. Sendo o líquido de arrefecimento, sendo orgânico, trocado a cada 240.000 quilômetros ou a 5 anos. No caso de líquidos sintéticos, é a cada 50.000 quilômetros ou 3 anos. Lembrando que a água deve ser desmineralizada,
ausente de possíveis iniciadores de corrosão. No caso do óleo, o indicado pelas montadoras é a cada 10 mil quilômetros. No caso de carros sujeitos a situações mais adversas, poderá ser trocado antes. Alguns preferem a cada 5 mil quilômetros. Obrigado pela atenção.